O Airbus A380 é o maior avião de passageiros do mundo. 2 andares, um em cima do outro e lotação certificada para 853 pessoas, uma cidadezinha voando a mais de 10 mil metros de altura. Ele tem chuveiro, bar e pesa mais que um prédio. E mesmo assim, a Airbus parou de fabricar. Aqui vão 10 fatos sobre ele e por que durou pouco. Quase todo avião que você já pegou tem um andar só de poltronas. O parente mais famoso do A380, o velho Boeing 747, tem aquela corcunda na frente, mas é só um pedaço de segundo andar, o resto é térreo. O A380 é o único avião de passageiros do mundo com 2 andares completos, um em cima do outro, correndo do nariz até a cauda. Você sobe de um para o outro por uma escada de verdade dentro do avião. De ponta a ponta das asas são quase 80 metros, mais do que a largura de um campo de futebol oficial. É tanto espaço lá dentro que os 2 andares somam mais de 500 metros quadrados de piso, um apartamento grande que voa. Na prática, as companhias não enchem o A380 até a boca. Numa arrumação comum, com primeira classe, executiva e econômica, ele leva uns 525 passageiros. A Emirates, que aperta mais, chegou a montar um modelo com 615 lugares. O avião de passageiros com mais assentos do planeta. Mas o teto oficial, o número que os certificadores europeus aprovaram, é ainda maior. 853 pessoas num avião só. Se você tirar as classes e enfileirar tudo em econômica, 853 é uma cidadezinha inteira decolando de uma vez, mais gente do que mora em muito município por aí. Nenhuma empresa voa assim porque ninguém quer passar 14 horas espremido, mas esse número não é chute. Antes de o A380 poder carregar gente de verdade, a Airbus teve que provar que dava para esvaziar o avião lotado numa emergência. Em 2006, num teste em Hamburgo, na Alemanha, 853 passageiros e 20 tripulantes foram postos dentro de um A380 no escuro, com metade das saídas de emergência bloqueadas de propósito. Todos precisavam sair em até 90 segundos. Saíram em 78. Foi com gente escorregando pelos toboáguas infláveis no escuro que o número 853 virou oficial. Sobra tanto espaço no A380 que as companhias começaram a inventar. A mais famosa nisso é a Emirates, de Dubai. No andar de cima dos aviões dela, lá na frente, tem 2 banheiros que não são banheiros comuns. São spas com chuveiro quente de verdade. O passageiro de primeira classe marca um horário e toma banho. Sim, você entendeu. Banho de chuveiro, enquanto o avião cruza o oceano a mais de 10 mil metros de altura. Água quente não é infinita lá em cima. Cada pessoa tem só 5 minutos de água corrente e a Emirates teve que instalar tanques de água a mais, por causa dos chuveiros, elevando a reserva de água potável do avião para cerca de 2.270 litros. No fundo do mesmo andar tem um bar, com balcão e bebida servida em pé, como se fosse um barzinho suspenso. Tudo isso a 900 km por hora. Todo esse tamanho tem um preço na balança. Vazio, sem ninguém e sem combustível, o A380 já pesa cerca de 285 toneladas. Na hora de decolar, cheio de gente e de querosene, ele pode chegar a 575 toneladas, mais ou menos o peso de 400 carros populares juntos subindo para o céu. Para encher os tanques, cabem até 320 mil litros de combustível guardados nas asas e na barriga do avião. Só para você ter ideia, daria para abastecer mais de 6 mil carros com uma tancada dessas. E aqui tem um detalhe que engana. Quando o A380 voa lotado,
com centenas de pessoas dividindo aquele tanque gigante, o gasto por passageiro fica parecido com o de aviões bem menores. Com os tanques cheios, ele cruza quase 15 mil quilômetros sem parar, o bastante para ligar Dubai a São Paulo num voo direto sem pousar no meio. O problema começa quando ele voa vazio. Botar 575 toneladas no chão sem rachar o asfalto é outro problema de gigante. O carro que você dirige tem 4 pneus. Um avião comum tem uns 10. O A380 precisa de 22 rodas embaixo dele, distribuídas em 5 trens de pouso, só para dividir o peso e não afundar na pista. Cada pneu desses, feito pela Michelin, tem mais de 1,40 m de altura, quase do tamanho de uma pessoa. E não bastou adaptar o avião. Os aeroportos é que tiveram que se adaptar para receber ele. Pista reforçada, portão de embarque com 2 pontes ao mesmo tempo, um para o andar de baixo, outro para o andar de cima, e curvas de táxi alargadas, porque um bicho de quase 80 metros de asa não faz esquina com um avião normal. Onde o A380 pousa, o aeroporto teve que mudar antes. Se você mora no Brasil, dá para ver esse gigante de perto. Em 26 de março de 2017, um A380 da Emirates pousou pela primeira vez num voo de linha no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Foi o primeiro A380 a fazer rota comercial em toda a América do Sul. E Guarulhos virou o único aeroporto do continente a receber o maior avião do mundo e a receber ele todo dia. O avião vem de Dubai direto, mais de 12 mil quilômetros sem escala, e o avião chega com 491 pessoas a bordo, 14 na primeira classe, 76 na executiva e 401 na econômica. Para dar conta dele, o aeroporto precisou de pista e portão à altura. Quem estava lá no primeiro pouso viu o tamanho da coisa de perto. Quando o A380 taxia ao lado de um avião comum, o avião comum parece de brinquedo. Um A380 não nasce num lugar só. Ele é montado com cerca de 4 milhões de peças, feitas por 1.500 empresas espalhadas por 30 países. As asas vêm do país de Gales. Pedaços gigantes da fuselagem vêm da Alemanha e da França. As peças da cauda vêm da Espanha e da Alemanha. E aí começa uma das viagens mais estranhas da indústria. Essas partes são grandes demais para caber em qualquer caminhão comum. Então, cada pedaço enorme vai de navio até a costa da França, sobe um rio numa barcaça e no trecho final atravessa 240 quilômetros de estrada de interior. Só de madrugada, em 2 noites, num comboio tão largo que precisaram alargar curvas e montar uma rota especial só para ele passar. Só a barbatana da cauda faz o trajeto pelo ar, dentro de um cargueiro gordo da própria Airbus, apelidado de Beluga. Só depois de toda essa mudança, as peças chegam à fábrica em Toulouse, no sul da França, para virar o avião. Se você está curtindo entender esse gigante por dentro, toca ali no like. É o que faz esse vídeo alcançar mais gente, viu? Porque o próximo fato é dos mais estranhos. A asa do A380 é grande demais de propósito. Repara na asa do A380. Você olha para ela e ela parece exagerada até para um avião desse tamanho, larga, quase gorda, e é assim de propósito, por 2 motivos que dizem muito sobre a história dele. O primeiro, os aeroportos do mundo combinaram um limite de tamanho para os aviões caberem nos portões, uma caixa de 80 metros por 80 metros. De ponta a ponta das asas, o A380 chega quase nesse limite, nos 79 metros e pouco. Como a Airbus não podia deixar a asa mais comprida sem estourar a caixa, ela fez o contrário, alargou a asa para ganhar superfície e conseguir sustentar todo aquele peso. O segundo motivo é mais revelador.
a asa foi construída forte o bastante para aguentar um A380 ainda maior, uma versão esticada, o A380-900, que a Airbus sonhava em fabricar depois. Essa versão nunca saiu do papel, então cada A380 que voa por aí carrega uma asa projetada para um avião mais pesado que nunca chegou a existir. O gigante já nasceu querendo ser maior. Fazer o maior avião do mundo custou uma fortuna. O Airbus lançou o projeto no ano 2000 com um orçamento de uns 10 bilhões de dólares. Só que a montagem se complicou, a fiação elétrica sozinha atrasou o avião em 2 anos. Os cabos desenhados num país não encaixavam nas peças feitas em outro e foi preciso refazer boa parte. No fim, a conta quase dobrou. O programa do A380 saiu por perto de 25 bilhões de dólares. O primeiro exemplar voou em 27 de abril de 2005 e a estreia com passageiros pagantes foi em 2007 pela Singapore Airlines, num voo entre Singapura e Austrália. Cada avião novo custava, de tabela, cerca de 445 milhões de dólares. Era, ao mesmo tempo, a maior aposta e o maior orgulho da aviação europeia. E a aposta era simples: o mundo ia querer aviões cada vez maiores e você ia querer voar dentro deles. Só que o mundo mudou de ideia. E aqui a história se fecha. Foi feito de propósito, gigante, custou caro e mesmo assim a Airbus desistiu dele. Ao todo, só 251 A380 foram construídos. Em 2019, a Airbus anunciou que ia parar de fabricar. O último saiu da linha e foi entregue à Emirates em 2021. Quer dizer, o maior avião de passageiros da história ficou só 16 anos em produção, do primeiro voo à última entrega. É pouquíssimo para um avião que era para atravessar gerações. E o que deu errado? Você lembra do problema de voar vazio? O A380 tem 4 motores. Enquanto isso, aviões mais novos como o Boeing 787 e o próprio Airbus A350 fazem quase as mesmas rotas com 2 motores só e gastam bem menos combustível. E o jeito de voar também mudou. Em vez de juntar todo mundo num aeroporto enorme e mandar um avião lotado de uma cidade grande para outra, as companhias passam a preferir voos diretos menores, ligando cidades médias sem escala. Um avião que só dá lucro quando vai cheio, num punhado de rotas gigantes, foi ficando sem lugar. A Airbus nunca recuperou os 25 bilhões que gastou. E quando a pandemia esvaziou os céus em 2020, várias empresas aposentaram os seus de vez. A Air France largou os dela e não trouxe mais de volta. Mas não é o fim do gigante no ar. A Emirates, dona de quase metade de todos os A380 do mundo, tirou os seus do chão de novo quando as viagens voltaram e voa quase 100 deles até hoje. O maior avião do mundo não morreu voando, ele só parou de ser construído, porque no fim, ser o maior de todos saiu caro demais. Por que um raio pode atingir um avião em pleno voo e ninguém lá dentro nem percebe? Por que um avião consegue pousar sozinho numa neblina tão fechada que nem o piloto enxerga a pista? E por que no mapa os aviões quase nunca voam em linha reta? Hoje a gente responde a 10 perguntas que parecem simples, mas escondem a engenharia e as regras invisíveis que mantêm a aviação no ar. Bora! Você já comeu alguma coisa num voo e achou assim, tipo meio sem graça, sem sal, como se faltasse tempero? Pode parecer frescura, mas não é. Lá em cima, o seu paladar muda de verdade. A cabine é pressurizada, só que com uma pressão mais baixa do que a do nível do mar. E o ar lá dentro é muito seco.
Essa combinação meio que anestesia o seu olfato e o seu paladar e derruba a percepção de doce e de salgado em uns 20 a 30%. Segundo pesquisas feitas pelas próprias companhias aéreas, é por isso que a comida parece sem sal e que as empresas precisam caprichar muito mais no tempero do que fariam num restaurante no chão. Já os sabores fortes e marcantes resistem melhor a essa anestesia e é por isso que um cafezinho ou um suco bem cítrico daqueles servidos a bordo costumam cair tão bem no meio do voo. E esse mesmo ar seco e pressurizado não muda só o sabor das comidas, ele também mexe com a forma como o corpo reage à bebida. Muita gente jura que uma taça de vinho no voo faz o mesmo efeito de 2 em casa, mas a verdade é que o álcool não fica magicamente mais forte no ar. Vários estudos já mostraram que a quantidade de álcool que entra no seu sangue é praticamente a mesma, esteja você na terra firme ou a 11 mil metros de altura. O que muda é o seu corpo lá em cima. Dentro do avião, a pressão é mais baixa e o nível de oxigênio no sangue pode cair um pouco. Junta isso ao ar seco, ao cansaço, à desidratação e muitas vezes à falta de sono e a sensação fica muito parecida com a de ter bebido demais. Moleza, tontura, sono e reflexo lento. Então a frase certa não é "você fica mais bêbado", é "o ambiente do avião faz você sentir mais os efeitos do álcool". A bebida é a mesma do supermercado. Quem muda é o seu corpo lá em cima. E por falar em hábito antigo a bordo, tem uma peça no banheiro do avião que sobrevive até hoje por causa de um vício. Fumar em avião é proibido no mundo todo há mais de 2 décadas, com direito a multa pesada. Mesmo assim, os aviões ainda são obrigados a ter um cinzeiro na porta de cada banheiro, e isso vale também aqui no Brasil. A própria ANAC, a agência que regula a aviação no país, confirma que toda aeronave precisa ter um lugar seguro para apagar um cigarro. Pode parecer contradição, mas é a segurança. A regra existe porque a aviação não trabalha confiando no bom senso de todo mundo. Se um passageiro burlar a proibição e acender um cigarro escondido, é muito melhor que ele tenha onde apagar a bituca com segurança do que jogar num lixo cheio de papel toalha. Não é incentivo nenhum ao cigarro. Os avisos, os detectores de fumaça e as multas continuam valendo. O cinzeiro é só a última camada de proteção contra incêndio. E isso é levado tão a sério que em 2009, um avião da British Airways atrasou a decolagem em 30 minutos por simplesmente estar sem cinzeiros nos banheiros. Esse cuidado todo tem um motivo histórico. Em 1973, o voo 820 da Varig, que saiu do Rio rumo à Europa, pegou fogo a partir da área dos banheiros e 123 pessoas perderam a vida. Foi a partir de acidentes como esse que a aviação passou a tratar fogo dentro da cabine como um dos piores cenários possíveis. E é por isso que a fiscalização sobre o que entra no avião também é tão rígida. Tentar passar no meio do raio-x de um voo internacional com uma garrafa de água comum quase sempre acaba do mesmo jeito. A garrafa fica para trás. Essa restrição nasceu em 2006, depois que a polícia britânica descobriu um plano para explodir aviões usando líquidos disfarçados de bebida. Ou seja, o alvo nunca foi a água. O problema é que, no controle de segurança, qualquer líquido pode ser difícil de identificar com rapidez. No Brasil, em voos internacionais, a regra da ANAC limita líquidos, géis e cremes a frascos de, no máximo, 100 mililitros. E tem um detalhe importante: o que vale é a capacidade escrita na embalagem, não quanto sobrou dentro. Um frasco de 200 mililitros, com só um restinho no fundo, continua fora da regra. Já em voos dentro do país, essa limitação não se aplica do mesmo jeito. O curioso é que o mundo está indo em ritmos diferentes. Enquanto alguns aeroportos europeus, como o de
Heathrow, em Londres, já usam scanners modernos de tomografia e liberam recipientes de até 2 litros, o Brasil seguiu o caminho contrário. No fim de 2025, o aeroporto de Guarulhos voltou a apertar a fiscalização dessas embalagens nos embarques internacionais. E já que a gente está falando de voar pelo mundo, sabe para onde muita gente está embarcando nesses voos agora? Para a Copa do Mundo de 2026. Que já está rolando e com o clima de torcida lá no auge. E para você entrar nesse clima, aqui no canal a gente tem uma loja com alguns modelos de camisetas lindas para você e para sua família toda vestir. Quem ainda não deu uma olhada está perdendo tempo. É só clicar no link da descrição e garantir a sua. Agora, bora pro vídeo. Todo avião cruzando o céu à noite segue o mesmo padrão, uma luz vermelha na ponta da asa esquerda e uma luz verde na ponta da asa direita. E esse sistema serve para outros pilotos enxergarem no meio do escuro para onde o avião vizinho está indo. Funciona assim: se você vê a luz vermelha e a verde ao mesmo tempo, sabe que está olhando para frente do avião vindo na sua direção. Se vê só uma das cores, dá para deduzir para que lado ele está passando. Essa lógica nem nasceu na aviação. Ela veio dos antigos navios e foi adaptada para o céu. As luzes coloridas mostram a direção, já aquelas luzes brancas que ficam piscando forte servem para chamar a atenção e deixar claro que tem um avião ali. E com a posição de cada avião bem sinalizada, essa estrutura enorme de metal ainda precisa encarar um dos fenômenos mais violentos da atmosfera. Parece assustador, mas aviões comerciais são atingidos por raios com uma certa frequência, em média, 1 ou 2 vezes por ano cada um. E na maioria das vezes quem está sentado na poltrona nem percebe direito. Isso acontece por causa de um conceito chamado gaiola de Faraday. Parece complicado, mas é simples. Quando você está dentro de uma estrutura de metal fechada, como a lataria de um carro, uma descarga elétrica corre por fora do metal e não atinge quem está dentro. É por isso que num temporal você está mais seguro dentro do carro do que na rua. Com o avião é a mesma coisa. Nos modelos mais antigos feitos de metal, a própria casca conduz o raio por fora e protege quem está na cabine. Já muitos aviões modernos são feitos de um material bem mais leve, parecido com um plástico reforçado que não conduz energia tão bem. Por isso, os fabricantes embutem uma malha de fios metálicos na estrutura que faz exatamente o mesmo trabalho. Quando o raio atinge o bico ou a asa, a energia passa por fora e sai por outro lado, sem chegar nos passageiros. Isso não quer dizer que o avião sai intacto. Depois do raio, ele costuma passar por uma inspeção no chão, porque a descarga deixa marcas e pode afetar sensores. Mas derrubar um avião por causa de raio é raríssimo. Para você ter uma ideia, nenhum avião comercial caiu por causa de raio nos Estados Unidos desde 1963. A aviação aprendeu essa lição do jeito mais duro e os projetos de hoje já nascem preparados. E essa mesma casca externa recebe outro cuidado que parece só estética, mas tem muita engenharia por trás. Olhe o pátio de qualquer aeroporto e você vê um mar de aviões brancos, e isso não tem nada a ver com o gosto do pessoal do marketing. O branco reflete melhor a luz do sol e ajuda a manter a fuselagem, que é o corpo do avião, mais fresca, principalmente quando ele fica horas parados no pátio sob o sol. O branco também facilita a inspeção. Uma rachadura, um vazamento de óleo, um amassado ou um ponto de ferrugem aparecem muito mais rápido numa superfície clara. E tem o fator manutenção. Tinta clara desbota menos com o sol forte e ajuda a preservar o valor do avião na hora de revender. As companhias até podem usar pinturas chamativas para reforçar a marca, mas pagam por isso. Quanto mais complexa a pintura, maior o custo, mais trabalho de manutenção e mais peso de tinta no avião. E em aviação, peso é dinheiro.
porque peso extra significa mais combustível. E se a pintura aguenta o sol, chuva e altitude, e os pneus aguentam um castigo ainda mais bruto? A borracha toca a pista a mais de 250 km por hora, carregando dezenas, às vezes centenas de toneladas. Mesmo assim, o pneu não explode no impacto, porque ele é feito para uma realidade bem diferente da de um carro. Os pneus de avião trabalham com uma pressão muito mais alta, cerca de 6 vezes a de um pneu de carro. E nos aviões grandes, são enchidos com nitrogênio seco em vez de ar comum, como exigem as autoridades de aviação. Esse gás é mais estável, não tem umidade e não alimenta o fogo. Se houvesse água ali dentro, ela poderia congelar lá em cima na altitude de voo ou virar vapor na hora do pouso. E isso sim castigaria a borracha. E se houvesse muito oxigênio, o risco aumentaria caso os freios esquentassem demais. Mesmo assim, esses pneus não duram para sempre. Eles levam um baque violento a cada pouso e precisam ser inspecionados, trocados ou recapados depois de algumas centenas de aterrissagens. Muitos ainda têm um sistema de segurança que esvazia o pneu de propósito se a roda esquenta demais, evitando a explosão. E, além de aguentar o impacto, o avião ainda precisa conseguir pousar quando o piloto quase não enxerga nada. Em certas condições de neblina, o piloto só enxerga a pista muito tarde e, mesmo assim, o avião consegue descer com segurança. Isso é possível por causa do sistema de pouso por instrumentos. Funciona assim: a pista manda sinais de rádio para o avião e esses sinais criam uma espécie de rampa invisível que mostra se a aeronave está alinhada com o centro da pista e descendo no ângulo certo. Nos níveis mais avançados, o piloto automático pode conduzir o avião sozinho até tocar o chão, mas isso não acontece em qualquer lugar, nem em qualquer avião. Para um pouso desses, a aeronave precisa ser certificada, o aeroporto precisa ter os equipamentos certos, a pista precisa estar autorizada para baixa visibilidade e a tripulação precisa ser treinada e habilitada. E mesmo quando tudo isso está disponível, o pouso totalmente automático é usado em menos de 1% dos voos. Em dia de tempo bom, pilotar na mão costuma ser mais simples do que ficar monitorando o computador trabalhar. E quando o problema não é a neblina, mas a distância, entra outra pergunta clássica. Na telinha do voo, o avião parece fazer uma curva enorme para chegar ao destino e bate aquela impressão de que ele está dando uma volta à toa. Mas a resposta é mais simples do que parece. O avião está, sim, indo pelo caminho mais curto. Quem engana é o mapa. O problema é que a Terra é uma bola e o mapa é plano e não tem como achatar uma bola no papel sem distorcer alguma coisa. Faz um teste mental, pega uma laranja e imagina um barbante esticado ligando 2 pontos dela pelo caminho mais curto. Agora descasca essa laranja e tenta espalmar a casca em cima da mesa. Aquele barbante que era reto na bola vira uma curva na casca achatada. É exatamente isso que acontece com a rota do avião quando ela é desenhada no mapa. Por isso, um voo entre o Brasil e a Europa, ou entre os Estados Unidos e a Ásia, faz um arco que parece subir demais para o norte. No mapa plano, parece exagero, mas no globo é a menor distância possível. O avião não está desviando, ele está cortando o caminho. E quando a rota foge um pouco desse caminho mais curto, é por motivos práticos, ventos muito fortes lá em cima que podem empurrar o avião a favor ou contra, áreas de tempestade que é melhor contornar, o tráfego de outros aviões, pedaços de espaço aéreo fechado e a necessidade de ter sempre um aeroporto por perto caso precise pousar de emergência. No fim, aquele arco torto que parece erro é o caminho mais inteligente, a forma da Terra somada a um pouco de meteorologia e economia.
E você, já voou no A380 ou ainda quer entrar num antes que os últimos deixem o céu? Conta aí nos comentários de qual aeroporto você embarcaria e qual desses 10 fatos te pegou de surpresa. O chuveiro no meio do voo ou as 22 rodas? Ou, sei lá, a asa é feita grande demais de propósito. Se abrir por dentro uma máquina gigante dessas até faz sentido para você? É o que te segura por aqui? Então fica o combinado. Deixa aquele like, ativa a inscrição para seguir as próximas viagens com a gente e para apoiar mais de perto, o clube de membros fica logo ali no botão embaixo do vídeo. Obrigado pelo carinho da companhia, até o próximo vídeo.